Céu cinzento acima, lama negra abaixo, um mar infinito de carmesim no meio. Nesse cenário onírico, duas lindas garotas caminhavam pelo labirinto. Uma era delicada e frágil, com cabelos loiros e olhos azuis e sem rumo. Vestia uma túnica simples, sandálias de couro nos pés e uma capa da cor das ondas do mar sobre os ombros. A outra era alta e esguia. Tinha cabelos prateados e sedosos e olhos cinzentos e claros. Suas roupas reveladoras eram grosseiramente feitas de algas pretas, deixando sua pele clara e constituição atlética expostas. Ela estava equilibrada, alerta e descalça. Uma corda dourada conectava duas garotas. Uau! Que visão! Pensou Sunny. De repente, ele se arrependeu de não ser um artista. A imagem implorava para ser transformada em pintura. Espera aí. Por que estou pensando nisso? Pessoas. Eu encontrei pessoas. Seu coração disparou. Se Nephis e Cassia estavam ali, a luz alaranjada de antes provavelmente tinha algo a ver com elas. O que significava que sabiam como chegar à colina alta. O que significava que Sunny não precisava ser esmagado até a morte pela maré alta. Então o que eu faço agora? Ele não era o melhor em se insinuar para os outros. Na verdade, ele era o oposto. As pessoas geralmente o evitavam instintivamente. E isso em circunstâncias normais. Desta vez, porém, ele havia passado 4 semanas inteiras garantindo que todos na academia o odiassem. Bom trabalho, Sunny. Ainda assim, ele era pelo menos útil. Nessa situação, um corpo extra já era uma grande vantagem ao enfrentar monstros famintos. E ele não era qualquer um. Sua habilidade de explorar a frente já valia muito. Certamente elas entenderão isso, certo? Com um suspiro pesado, Sunny entrou nas sombras e correu para a clareira. Chegou lá em cerca de 1 minuto, escondendo-se e observando as duas garotas antes de tomar uma decisão final. Ajudando-se com o cajado de madeira, a cega Cassia aproximou-se lentamente do meio da clareira e estendeu a mão, encontrando Nephis e tocando-a no ombro. Por que você parou? Nephis apoiou a menina cega e olhou para o céu. Está ficando tarde. Uma pausa constrangedora pairou entre as duas garotas. Depois de algum tempo, Cassia perguntou. Então você acha que deveríamos voltar? Nephis piscou e pigarreou. Sim. Sunny ficou um pouco divertido com a conversa deles. Ela é do tipo forte e silenciosa. Então ele retornou ao seu dilema e fez uma careta. Como eu abordo elas? Porra, por que é tão difícil? Não é como se eu estivesse tentando convidá-las para um encontro. Quer dizer, uma delas, ou as duas. No que eu estou pensando? Vai lá e diz oi. Mas então, se ele aparecesse de repente das sombras, nem um pouco parecido com um monstro, qual era a probabilidade de elas se assustarem e o atacarem antes de perceberem que ele não era um monstro? Espera, por que elas fariam isso? Que se dane. Decidindo pela abordagem mais segura, Sunny ordenou que sua sombra abandonasse seu esconderijo e se movesse para um local onde Nephis pudesse vê-la claramente. Ele sentiu claramente a sombra revirando os olhos enquanto obedecia à ordem. Assim que a sombra começou a se mover, Nephis subitamente estalou a mão para o lado. Imediatamente, uma longa espada surgiu nela, cortando o ar enquanto assumia uma posição defensiva. Antes que a sombra pudesse dar 2 passos para fora de seu esconderijo, ela já estava perfurada pelos olhos cinzentos de Estrela da Mudança. A sombra congelou. Pareceu um pouco assustada. Cassia deu um passo para trás. Neph, o que foi? Nephis não respondeu imediatamente, observando atentamente a sombra. Então, simplesmente disse. Há uma sombra. O rosto de boneca de Cassia empalideceu. Uma sombra. Catadores. A menina alta inclinou um pouco a cabeça. Não, é uma sombra humana. Claramente não era isso que Cassia esperava ouvir. Com uma expressão de surpresa, ela perguntou. Uma sombra humana. O quê? O que ela está fazendo? Nephis hesitou. Depois de um tempo, ela respondeu em tom neutro. Está acenando para nós. Depois de 1 minuto inteiro de silêncio, Cassia finalmente encontrou as palavras para reagir. O quê? Eu disse, está acenando. Sim, eu sei. Quer dizer, por que está fazendo isso? Nephis abriu a boca e depois fechou-a novamente. Não sei. Talvez seja uma distração para nos atrair para uma armadilha. Nesse momento, Sunny decidiu que era hora de conversar. Respirou fundo e disse em tom amigável. Na verdade, eu só enviei isso antes para ter certeza de que você não me esfaquearia com essa espada antes de perceber que sou humano. Imediatamente, Nephis virou a cabeça, apontando o local exato onde Sunny estava escondido em uma mancha de sombras. Sua espada se moveu ligeiramente, mirando na nova ameaça. Se você é humano, por que está se escondendo nas sombras como um canalha? Droga, eu não sou nenhum esquisito. Sunny engasgou. Mas seu defeito era implacável. Ele precisava dar uma resposta, e uma resposta verdadeira. Quer dizer, você é a Estrela da Mudança Nephis. Para ser sincero, estou com um pouco de medo. Nephis não respondeu. Por causa de sua expressão difícil de interpretar, era quase impossível determinar se ela acreditava nele ou não. No entanto, ele incluiu o nome verdadeiro dela em sua resposta por um motivo. Se ele fosse um monstro fingindo ser humano, não saberia. Felizmente, Cassia era mais expressiva. Você é o garoto que sentou comigo no refeitório. Sunny sorriu. Enquanto isso, Nephis olhou para a garota cega. Você o conhece? Cassia assentiu. Eu reconheço a voz dele. O nome dele é Sunless. Ele estava em penúltimo lugar no ranking, logo acima de mim. A garota alta franziu a testa, como se tentasse se lembrar. Então perguntou. O pervertido. O sorriso desapareceu do rosto de Sunny, substituído pela exasperação. Vamos lá. Cassia hesitou e não respondeu. Ei, eu não sou exatamente um pervertido, sabia? Eu só, disse algumas coisas.
Para algumas garotas, foi tudo um mal-entendido. Nefes ficou em silêncio por alguns segundos e então, finalmente, dispensou sua espada. Certo, você pode sair. Sunny saiu mancando das sombras, invocando as próprias costas. Elas fluíram até seus pés e se uniram novamente, visivelmente tremendo. O desgraçado estava rindo dele. Parando a poucos metros de Nefes, ele ergueu as mãos, demonstrando que não queria fazer mal às meninas. Estrela da Mudança lançou-lhe um olhar inquisitivo. O que aconteceu com você? Ela se referia à sua claudicação, aos hematomas e à aparência geral machucada. Sunny suspirou. Catador de carapaças. Nefes levantou uma sobrancelha. Você conseguiu escapar vivo? Pode apostar que sim. Sunny inconscientemente endireitou as costas. Eu não escapei. Eu o matei. Para provar seu ponto, ele gesticulou para sua mochila, cheia de deliciosa carne de monstro. Nefes o olhou novamente, reavaliando sua opinião sobre ele. Agora, havia indícios de aprovação em seus olhos. Os catadores de carapaça eram apenas feras, mas ainda assim estavam despertos. Com a adição de seu físico poderoso e armadura natural, derrotar um deles não era tarefa fácil para qualquer adormecido, já que todos tinham um núcleo adormecido. Muito menos para alguém do fundo do ranking. Pensando bem, foi até um pouco extraordinário. Sunny baixou os olhos. Já estava ferido. Nefes deu de ombros. Uma morte é uma morte. Você se saiu bem. Depois disso, ela ficou em silêncio, como se não pretendesse dizer mais nada. Sunny também não sabia bem o que dizer. Felizmente, Cássia veio em seu socorro. Você está gravemente ferido. Ele balançou a cabeça. Não, é só que minhas costelas e minha perna estão machucadas. Ficarei bem em 1 ou 2 dias. Minha armadura é bem resistente. Ele não estava preocupado que pudessem ser tentados a matá-lo para obter o sudário do titereiro. Isso porque as memórias eram destruídas no momento da morte de seu dono. Portanto, elas só podiam ser transferidas voluntariamente por uma pessoa viva. Bem, sempre houve tortura e chantagem. Mas ele duvidava que qualquer uma das duas lindas moças se rebaixasse a isso. Sunny pigarreou. Antes de tropeçar no catador, eu estava indo em direção à colina alta com um enorme pilar de coral no topo. Mas depois da luta, minha velocidade diminuiu. Agora estou preocupado em não chegar a tempo. Você sabe o caminho. Cássia sorriu. Na verdade, passamos os últimos dias naquela colina. Estávamos prestes a voltar. Nefes não disse nada, olhando para o céu. Sunny lambeu os lábios. Bem, posso ir com você. Elas não vão dizer não, certo? A menina cega virou a cabeça para sua companheira, com uma pergunta clara escrita em seu rosto. Nefes baixou os olhos, encarando Sunny. Depois de um tempo, ela disse. Não. O quê? Tem problema. Sem problemas. O que há de errado com você, princesa? Não consegue falar mais rápido. Sentindo o coração batendo descontroladamente no peito, Sunny sorriu. Bem, tudo bem.